Olá, bom dia. Meu nome é Débora Moss, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, especialista em neuropsicologia e mestre em psicologia do desenvolvimento humano pela USP. Então, eu vou responder por aqui as perguntas que a Gabriele me enviou. Quais são as principais razões para o surgimento de problemas psicológicos em adolescentes e quais os tipos de problemas são mais comuns? O bullying pode ser uma das causas? Sim, o bullying pode ser uma das causas, mas geralmente também as vítimas do bullying, elas são escolhidas a dedo. Geralmente são jovens mais inseguros, mais fragilizados, então não é coincidência, é justo eles serem alvo desse tipo de agressão, né? Tanto física quanto psicológica, quanto hoje em dia o cyberbullying, né? Então pode ser também dentro da escola ou fora da escola. O mais comum é dentro da escola. Então os adolescentes hoje em dia têm elevado muito o número de casos de suicídio, de depressão, de ansiedade, muita pressão, principalmente por conta das redes sociais, que passa uma imagem de que todo mundo é feliz, todo mundo tem uma vida perfeita e menos o coitado que está lendo todos os posts. Então cria-se, né, no imaginário do adolescente que só ele sofre, só ele passa por conflitos e acaba que isso, eu acredito que tenha potencializado ainda mais conflitos que são normais, né, da fase da adolescência. São muitas mudanças, são muitas expectativas, muitas vezes se sentem pressionados ainda numa fase que está se consolidando ainda, né, a formação da personalidade, ainda esse autoconhecimento ainda está em construção e gera muita insegurança, né? Ainda o olhar do outro, né? Como as pessoas estão me vendo, como é que as pessoas estão percebendo as minhas mudanças, tanto físicas quanto todas implicadas na questão do crescimento e todo também uma série de mudanças também hormonais. Então tudo isso podem criar situações de sofrimento para o adolescente que com a maturidade ele vai dando conta e tendo condições emocionais para isso e toda uma relação familiar que consiga ser continente a essas mudanças. Então a gente está vendo esse movimento nos dias atuais. E aí, claro, quem passa pela experiência do bullying, somado a tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, pode ser devastador, tá? A segunda pergunta é: qual é a principal motivação para que jovens cometam massacre em escolas, como por exemplo no caso do atentado feito na Escola Raul Brasil em Suzano ou na Escola Municipal Tasso da Silveira em Realengo? Então, o bullying acaba que sendo muitas vezes o foco das reportagens e das justificativas. Claro que o bullying tem um peso, mas não justifica. Nem todo mundo que sofre bullying sai matando as pessoas ou tirando a própria vida. Então, muito provavelmente são jovens que já apresentavam transtornos mentais, psiquiátricos, mas que não foram diagnosticados. E somado à vivência do bullying, muito provavelmente estavam em uma situação de sofrimento, mas a forma que eles colocaram para fora essa dor, essa angústia, esse sofrimento foi através de uma agressividade exacerbada e uma agressão ao outro. E eles escolhem a escola justamente porque é um ambiente que faz parte da vida deles e que provavelmente acaba que sendo a gota d'água a questão das agressões sofridas dentro desse ambiente. Mas também o que a gente vai avaliando depois, né, da tragédia consumada é que eles também muito provavelmente tinham vivências de agressão dentro de casa, com famílias muitas vezes desestruturadas. Não dá para generalizar e não dá para fazer uma relação causa e consequência numa reta só, de uma forma linear. São várias
variáveis que estão em jogo, e eu acho que o principal é que muitas vezes o jovem está mostrando que está sofrendo, mas o que acontece é que se confunde em muitos casos com conflitos que são normais da adolescência. Então, aquele adolescente que fica mais isolado dentro do quarto, mas isso também é comum. Adolescentes que ficam mais agressivos, mas justifica muitas vezes por conta de toda essa mudança hormonal e física e questões, enfim, do dia a dia. Baixo rendimento escolar num jovem que sempre ia bem, mas que chegou na adolescência começou a ir mal na escola. Então, tomar cuidado, porque muitas vezes se confundem, né, até que ponto o que é normal e o que já é patológico. E a escola tem um peso em relação a isso, né? De estar atento a ver, claro que não a ponto de pensar que a pessoa vai sair atirando, mas de que indícios de que algo não vai bem. E investigar e se aprofundar o que tem causado esse sofrimento. Algo de dentro para fora, ou algo de fora para dentro, ou tudo junto e misturado. Então, famílias que estão vivendo alguma situação de conflitos familiares, de violência doméstica, ou muitas vezes também dentro da escola, porque o bullying muitas vezes é encoberto, né? O agressor do bullying, ele tenta disfarçar, ele não deixa escancarado para que a direção da escola perceba. Então isso também acaba aqui criando uma situação que às vezes a escola não tem muito alcance, mas é de responsabilidade sim, ter esse olhar individualizado para cada aluno, tá? Segundo reportagens da mídia, o comportamento de Guilherme e Luiz Henrique, né, os assassinos da escola em Suzano, era considerado normal pelas famílias e conhecido. Eles gostavam de jogar jogos de tiro, conversar sobre futebol e muitas vezes foram descritos como quietos e socialmente introvertidos. Existe um padrão de comportamento, um perfil psicológico para adolescentes terroristas? Eles necessariamente têm problemas mentais pelo fato de conseguirem arquitetar e executar um crime tão hediondo? Então, eu acabei até que respondendo anteriormente, porque essa é a questão mais grave nessas situações. Todo mundo é tomado de surpresa, pensando que esse jovem nunca deu algum sinal, mas porque ele parecia normal nos seus gostos, nas suas atividades e na sua forma de ser, como uma característica mais introvertida, uma característica mais extrovertida. É preciso tomar esse cuidado, né, entre saber o que é normal e o que é o que passa do limite da normalidade. Então, claro, gostar de jogos de tiro, muitos adolescentes gostam. Os jogos são bem violentos, se a gente for pensar nos jogos, nos videogames, nos filmes que eles têm interesse, mas muitas vezes o que vai se investigar é que tinha uma certa obsessão por trás disso. Então, o quanto que foi olhado, né, e agora, claro, depois do leite derramado é mais fácil da gente apontar o dedo, mas é possível sim avaliar o que passa do normal. Ser introvertido é uma coisa, mas você eu acho que a questão maior aqui é a questão do sofrimento. As pessoas olharem para uns aos outros e poderem perceber que algo pode ser que não seja palpável, mas que exista um sofrimento e que o comportamento dele tá mostrando que tem algo que não tá indo bem. É diferente de alguém que é mais introvertido, mas passa uma leveza nas relações, tem ali uma situação de que é o jeito dele, mas que ele acaba aqui tendo um bom rendimento e uma boa socialização na vida dele, mas é uma característica dele. Então, eu acho que hoje em dia os pais estão um pouco perdidos nisso, né? Do que é o normal e o que passa desse limite. Então, assim, e que só depois da situação consolidada é que se vai ver que era algo muito maior do que simples gosto por jogos de tiros, né? Tinha todo um interesse por trás que além disso.
Não dá para definir um padrão fixo de perfil psicológico. Eu acho que tem duas questões muito que podem dar uma cercada ali nessa experiência, principalmente dessas escolas, que é jovens que estavam sofrendo e jovens que tinham ali uma característica de interesse por coisas de violência, mas não justificaria atacar o outro, né? Muitas vezes tem muitos que tiram a própria vida. Então, essa necessidade de definir um padrão, ela é muito complicada, tá? Mas necessariamente sim, tem problemas, né, mentais. Ninguém estável emocionalmente sai atirando. Então, mesmo premeditado, esse jovem está entorpecido com o próprio sofrimento, com a própria agressividade interna, ele não consegue de alguma maneira pedir ajuda e pedir socorro, e aí ele atua, ele agride o outro, mas muitas vezes como uma forma de se auto-atacar, tanto que eles acabam tirando a própria vida. Em grande parte dos casos mais visibilizados de terrorismo doméstico em ambientes escolares, os autores, depois de agirem fazendo suas vidas, se suicidam. Então eu já respondi essa pergunta, porque há um sofrimento. E então eu não vejo muito. Claro que depois de morto a gente não tem nem mais como investigar, mas normalmente é esse o objetivo. Eu vou agredir o outro, eu vou extravasar a minha ira e depois eu tiro a minha vida e dou um fim a essa dor e a esse sofrimento todo. Então eu vejo que tem muito essa relação, e muitas vezes quando eles não se matam é porque foram pegos antes de conseguirem tirar a própria vida. Qual seria a melhor maneira de as escolas e as famílias tentarem evitar que os adolescentes se tornem violentos e que cheguem ao nível de tirar a vida de outros jovens ou até de si mesmos? Acho que falta muito diálogo, tirar esses jovens de dentro do quarto, entender, né, o mundo deles hoje em dia é muito diferente dos pais, então entender que eles estando dentro de casa não estão seguros, como antigamente a rua era o perigo, hoje o quarto é o perigo, porque eles têm acesso a um mundo de informações e de relações virtuais que os pais não alcançam. Então tem faltado muito diálogo, olho no olho, perceber as sutilezas dos comportamentos, perceber se tem algo que está passando do normal, do esperado para a idade, ter esse canal, não é só a comunicação, mas um canal de comunicação que passe segurança ao jovem, que ele possa pedir socorro quando ele não está bem, ele possa pedir ajuda, ele ter essa capacidade e essa relação de confiança com os familiares, e isso tem se perdido muito na juventude atual. A própria escola também, como eu falei isso anteriormente e repito, a escola também tem um papel fundamental. O jovem, ele lá na escola, ele é o aluno, mas ele traz muito da casa dele para o meio escolar. Então, esse olhar dos professores, da direção, para os comportamentos, além da questão pedagógica e da questão do rendimento escolar, perceber dentro dessas relações, terem momentos na escola de troca de assuntos que sejam do interesse do jovem, sejam da realidade do jovem, propor momentos de reflexão, para que os professores, claro, possam ouvir o que os jovens têm a dizer, mas eles possam ter também essa relação de confiança, de que precisando de ajuda, eles podem contar com os professores não só para tirar dúvidas de matérias, mas tirar dúvidas em relação à própria vida e a próprios conflitos que muitas vezes podem estar acontecendo em casa e que precisam ficar calados, mas eles acabam mostrando que algo não está indo bem através do comportamento, de mudança de comportamento, alguma alteração de rendimento escolar, situações em que eram extrovertidos e passam a ser introvertidos, ou até aquele que comete o bullying, o responsável pelo bullying, né, aquele que ataca, esse também sofre. A forma dele
extravasar essa dor e esse sofrimento, que algo pode ser interno, pode ser algo externo que esteja acontecendo na vida dele, mas muitas vezes ele usa alguém como bode expiatório, como aquele que ele massacra e aquele que ele agride, como uma forma de alívio da sua própria tensão e do seu próprio sofrimento. Então, não é só a vítima do bullying que tem que estar sendo olhada, mas o agressor. Claro que ele vai ter que ser reprimido na sua atitude, ele vai ter que ser repreendido, ele vai ter que ser chamado a atenção, mas entender também a motivação que leva ele a agir dessa maneira. Então, a escola é um ambiente que pode ajudar muito, tanto nessa troca com as famílias também. Então, muitas vezes a família tem um olhar como filho, né, e dentro de casa e naquela estrutura familiar, mas tem algo que ela não alcança, que é o filho aluno dentro da escola, e vice-versa também, né, a escola também não alcança o aluno filho, mas essa troca entre a escola e a família, esse canal de comunicação pode ser de grande utilidade para se perceber, né? É como se levantasse a lebre, né? E uma vez percebido que algo não está indo bem, a escola não tem a capacidade de fazer um diagnóstico, nem levantar hipóteses de diagnóstico, mas dizer, olha, aqui algo não está indo bem, precisamos buscar por ajuda e encaminhá-lo a um psicólogo, a um psiquiatra, para que ele seja avaliado, tá?